Cidade Viva vai contar a história de uma invenção que é importante para todo mundo. E um dos grandes responsáveis foi esse cara que está aqui atrás de mim, que em 1835 criou a incandescente. Já sabe do que eu estou falando? Quem disse lâmpada acertou. Esse objeto tem um museu dedicado à sua história aqui na Zona Sul de São Paulo. E hoje a Cidade Viva vai te apresentar esse lugar. Vem com a gente! Bom, e para ajudar a gente na missão de contar a história dessa invenção tão importante para todos nós, que é a lâmpada, eu tô aqui com a Fran Sobral, ela é responsável pelo museu. E como eu disse, vai contar tudo desde os primórdios. E esse cara aqui já disse que realmente tá tudo aqui bem explicadinho desde o início das coisas, né, Fran? Fala um pouco pra gente sobre esse começo. Desde essa época, o homem já tinha essa necessidade da iluminação, obviamente, né? Sim, sim. Além do sol, né, o único contato que o homem tinha com a iluminação era o fogo, né? E como é que foi descoberto o fogo, né? O fogo foi descoberto através de uma tempestade elétrica que atingiu as árvores pegaram fogo e assim o homem descobriu o fogo. E com isso, eles aprenderam a fazer o fogo, né? Porque depois que o fogo apaga, fazer o fogo de novo através da fricção de pedras, né? Que eles usavam. Que é aquela cena clássica que a gente vê em desenho, em filme, né? Isso mesmo, através da fricção de pedras. E como manter o fogo aceso, né? Antes disso, o homem não cozinhava os alimentos. Por isso que muitos deles morriam de intoxicação alimentar, alguma coisa do tipo. Eles não cozinhavam os alimentos, eles morriam de frio. Então, a partir do momento que eles começaram a cozinhar os alimentos, eles descobriram que a gordura dos animais funciona como combustível, ajuda a aumentar o fogo e a manter o fogo aceso. E a evolução começou a partir daí. Aí já vieram as lucernas, eles já conseguiram manter o fogo aceso por mais tempo e assim iluminar os povoados das cidades que eles tinham, né? Ah, legal. Aqui, como eu disse, todo esse salão principal do museu conta cada pedacinho da história da lâmpada até chegar nessa iluminação que você tem em casa, que é só apertar o interruptor e tá tudo resolvido, né? Fala um pouco dessa parte aqui, Fran. Então, aqui já entra no século XIX, né? Onde já tinham os candelabros, a parafina, a vela, né? A coisa já começou a melhorar, mas ainda assim era vela, né? Como é que eles iluminavam as ruas? Eram aqueles pequenos lampiões, candeeiros, né? Era a gás, a óleo. Então ainda era bem primitivo, né? E chuva, ninguém então saía na rua ou saía no escuro, né? Sim, ainda era muito difícil, era muito precário ainda. Eu imagino. Aqui a gente passa 1835. Isso. Qual é a evolução aqui que a gente percebe? Aqui a gente já chega na parte do Thomas Edison, né? A gente sabe que ele foi o grande descobridor do filamento para a lâmpada. Lógico que antes dele tiveram outros inventores, inclusive o Nikola Tesla, o famoso Nikola Tesla, né? Mas ele que foi o cara que descobriu o filamento perfeito para a lâmpada incandescente, que é o filamento de carbono, bulbo de vidro. Isso foi em 1835, onde foi descoberta a primeira lâmpada incandescente. Apesar de outros inventores trabalharem para criar um equipamento mais eficiente de iluminação, foi o americano Thomas Alva Edison que conseguiu a façanha graças aos filamentos de carbono. Aqui no museu, o inventor tem um espaço dedicado à sua história, inclusive com outras invenções e maquetes de seu laboratório, que permanece intacto em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então, depois dessa evolução das incandescentes, a gente vai conhecer as halógenas, é isso? Isso. Os halógenos são lâmpadas incríveis, né? Que são essas lâmpadas que essa daqui é de LED, por exemplo, que tá no teto. Mas essas aqui são as lâmpadas halógenas. São lâmpadas focalizadas. São lâmpadas que você pode embutir no gesso, né? Ela é uma continuação da incandescente. A incandescente tinha que ser daquele modelo, o bulbo. Aí depois, com o tempo, eles descobriram que podia mudar, né, o tipo de lâmpada. Então a lâmpada podia ser maior ou menor. Halógenas, elas são lâmpadas incríveis para potencializar a cor dos objetos, para potencializar os objetos mesmo. Legal. Então a gente geralmente usa em sancas, no gesso, em casa. Fica bem bonito. Isso, aí tem vários modelos. Cada uma delas tem por exemplo, essa R111 que eu considero ela a melhor lâmpada que tem para você potencializar a cor dos objetos. Na verdade, essa lâmpada você diferencia pelo diâmetro, né? Você quer focalizar mais ou menos, focalizar um pouco mais o ambiente, aí você coloca uma maior. Você quer uma para focalizar menos, que nem essa daqui, é uma dicróica.
Então tem vários tipos, né, de lâmpadas halógenas. Ah, muito Então legal. foi uma mudança Mas repentina mesmo. dentro o filamento é o mesmo, não? Sim. É mesmo? Então, é que como é que ela funciona? A lâmpada halógena, ela tem o filamento de tungstênio, né? Só que o que acontecia antes? Eu não sei se você chegou a ver, tem umas lâmpadas que ela vai, com o tempo ela vai desgastando e o bulbo vai ficando preto, né? E até ela queimar. Então, aí o que eles fizeram? Eles colocaram gás halogênio dentro dessa lâmpada, que faz o reciclamento do tungstênio, ela dura muito mais tempo. Ah, legal. Muito mais tempo. É realmente uma evolução, né? Sim, sim. Todos esses tipos de lâmpadas fazem parte do salão principal do museu. São vários modelos que ajudam a contar a evolução da energia elétrica. Esse trecho aqui é dedicado às lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente, que é a mais conhecida, a gente tem bastante em casa, né? Quem inventou ela foi o Nikola Tesla, né? Essas lâmpadas são econômicas, têm um fluxo luminoso bom. O problema dela é que ela faz mal ao meio ambiente. Dentro dela a gente tem o pó fosfórico, mercúrio, chumbo, tudo isso faz mal ao meio ambiente. Normalmente a gente joga no lixo simplesmente, né? Exatamente. O que acontece? Vai para aterros sanitários, ela quebra e contamina o solo. Então é extremamente perigoso. Essa lâmpada tem que ser descontaminada antes de ser reciclada. Por isso que às vezes a gente vê ali no supermercado do bairro e na farmácia, olha, descarte aqui a pilha, descarte aqui a sua lâmpada. Não é bobagem, gente. Isso daqui vai para o meio ambiente, contamina o solo e depois acaba contaminando tudo que a gente come, bebe. E é aquele ciclo que muita gente acaba achando que é bobeira, né, Fran? Não, a contaminação por mercúrio pode levar a pessoa à morte. Então, dá problema cerebral, pode ser de uma irritação na pele até a morte. Dependendo do contato que você tiver com ele, ele pode até matar o mercúrio. E essas daqui são as lâmpadas a vapores, né? São as famosas lâmpadas industriais, aquelas lâmpadas grandes de poste, de luz, as lâmpadas que tem no estádio de futebol. Então são lâmpadas de fluxo luminoso muito grande, né? E uma delas também contém mercúrio dentro. Então ela também tem que ser feita a descontaminação, assim como a fluorescente. Tem que ser feita a descontaminação para depois ela ser reciclada. eu tô vendo aqui vapor mercúrio, luz mista e vapor sódio. Então, a sódio pro meio ambiente é melhor. Isso. Na verdade, essa diferença é só das cores. Ah, das cores, É só as mas a cores. composição é a mesma. Isso, tem mercúrio. Ah, Ela faz mal ao meio ambiente, entendi. entendeu? Mas a diferença... eu quero uma lâmpada a vapor de sódio. Aí ela tem uma luz mais branca. Aí você quer a de mercúrio, por exemplo, ela tem uma luz mais avermelhada, mais alaranjada. A única coisa que diferencia é a cor mesmo. E essas de baixo? São lâmpadas a vapores também. Ah, que bonitas. São lâmpadas grandes, tem de grande a pequena também. Essa transparência pro branco, o que que muda também? A cor? O bulbo leitoso, ele deixa uma cor mais formidável, né? Dá aquela suavizada na cor. É verdade. O LED agora a gente só vê, a maioria é bulbo leitoso. É verdade, muito difícil. A maioria, né, assim. pra suavizar, deixar aquele requinte, aquele ambiente mais refinado que a gente vê. Mas são lâmpadas extremamente grandes, fortes, então a gente não tem muito em casa. Dificilmente você vai ver em casa. Legal. Ó, aqui a luz que a gente não vê. E não tem nada aqui, Fran. Tá quebrado? Não. A luz? Não, o que acontece aqui? Poucas pessoas sabem disso, mas a luz, ela é impossível de ver. A gente só consegue ver a luz, ela se reflete ela se propaga em linha reta, certo? Então você não consegue ver a luz. Se ela não bater nos objetos, é impossível ver a luz, né? Aqui a gente mostra justamente para a criança como é que funciona isso. Olha lá, ó. Coloca a mão lá. Ó. Tá quebrado não, gente. Tá aqui a luz. É engraçado, né? Porque às vezes bate o raio de sol e a gente vê, né? Mas é por causa de poeira, dessas coisas, Isso, tem tudo né? isso. A gente só consegue ver a luz depois que ela bate em algum objeto, algum alimento, alguma coisa. E as crianças adoram, né? Sim, se encanta, né? Nossa, como pode? Elas não veem nada aqui. Aí, de repente, elas conseguem ver quando coloca a mão, né? Então, é algo diferente e que poucas pessoas conhecem também, né? Muito legal. Aqui é uma parte que também eu acho que as crianças amam, né? As crianças de 30 anos, coisa... Foi a Todo primeira mundo se coisa diverte que eu aqui. fiz, foi Sim. apertar isso aqui. Aqui é o nosso painel interativo de LED, né? O que é o LED? Né? LED é inovação, é 95% de economia na sua conta de luz, não faz mal ao meio ambiente, é muito mais aconselhável você comprar uma lâmpada de LED agora. Só que o que é o LED? O LED é toda a luz que você não sabe de onde vem. Como eu te expliquei, o LED ele
conseguiu se transformar em todos os tipos de lâmpada. Você vê uma lâmpada que parece ser incandescente, mas ela tem um filamento de LED. Só que o LED, ele não é filamento, o LED, ele é chip. É um microchip minúsculo. Dentro desse microchip contém um elemento químico chamado diodo, que em contato com a eletricidade ele emite luz. Né? Ele não faz mal ao meio ambiente, tem um fluxo luminoso muito bom. A única coisa que o LED deixa a desejar é o índice reprodutor de cor, que uma lâmpada incandescente reproduz 100% das cores, principalmente a Recente 11, que é a halógena que eu mostrei. O LED não, ele reproduz 80, né? A gente não falou 80%, a gente falou 80%. Ele reproduz 80 das cores, né? Vamos dizer assim. Então ele não reproduz muito bem as cores, como uma lâmpada halógena. É a única coisa, mas a gente está sempre em desenvolvimento, né? Os pesquisadores estão tentando melhorar essa parte do LED. Mas tirando isso, é uma mudança e tanto que você pode fazer que vai melhorar bastante. Edson ia provar, então. Sim, com certeza. A lâmpada de LED foi criada por 3 cientistas no início dos anos 90. Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Suji Nakamura. As placas que consomem menos energia e têm maior durabilidade renderam ao trio o Prêmio Nobel de Física em 2014 e hoje se tornaram populares e estão presentes na maioria das casas. Aqui mais LED, né? Só se fala em LED agora. Sim, os painéis de LED, refletor. A gente mostra aqui como o LED se adaptou a todo tipo de lâmpada, literalmente, né? Aqui a gente mostra também, ó, isso aqui é super importante. Isso aqui é uma lâmpada fluorescente, né? Sem o pó fosfórico mercúrio. Dentro dessa lâmpada tem um raio ultravioleta. É possível você conseguir ver o raio dentro da lâmpada. Tá vendo? Tem um fecho de luz. É bonita pra decoração, talvez, né? Mas pra Isso. iluminar... Não serve. Não, Aqui a gente só tem pra demonstrar mesmo como que é a lâmpada sem o pó fosfórico mercúrio. Legal. Mas Ela pra não emite decoração luz. fica bonito, né? Sim, sim, é bem diferente, o pessoal gosta. Mas ela não emite luz. Né? O que ajuda a emitir a luz é justamente o pó fosfórico que deixa a lâmpada branca. Ah, tá. Entendeu? Aqui a gente mostra justamente Olha a diferença. de cores que eu estava explicando. Essas diferenças de cores, a reprodução das cores, se chama IRC, Índice Reprodutor de Cor. Ah, tá. Que a gente chama. Há um estudo muito longo com relação a isso, é bem complicado, é um assunto bem complexo. Não sei se você já chegou a ver aquela postagem que fizeram no Facebook, que cor que é o vestido? Ah, eu vi, claro que eu vi. Ah, então, mas isso é o IRC, é o Índice Reprodutor de Cor, depende da luz. Nossa, aí foi uma... E é aquele rebu, aquela bagunça, não, o vestido é dessa cor. Não, é só ver qual é a luz. Dependendo do quando você tira a luz ou quando você coloca a luz, a cor que fica. Ah, muito legal. Tem essa diferença, que a gente mostra exatamente a diferença de cor. E a de cima, qual é a diferença? É a cor também? Não, a de cima é uma lâmpada de LED. Olha, aí sim, hein? Entendeu? Iluminou bastante. A LED é maravilhoso. LED é muito bom, vale a pena, economia quase que 100% e não faz mal ao meio ambiente, gente. Vale a pena. Legal. É Essas daqui de baixo têm um formato diferente, né? LED também. Todas elas são de LED. Ah, que legal. Parece incandescente, né? O LED é justamente esse chipzinho aqui, Ah, ó. que dá pra ilustrar bem o que você Isso. falou. É verdade, é um chip bem pequenininho. Isso. Geralmente a gente vê as lâmpadas filamento, né? LED é um chip, é um microchip. Ó, todas elas são chips. E fazem aí essa luz maravilhosa que a gente tem, a maioria tem em casa já. O que é isso aqui? Geralmente a gente vê isso aqui no Natal, né? Então, fibra ótica. Aqui, ó. Ah, fibra ótica. Fibra ótica. A fibra ótica, ela funciona como se fosse Wi-Fi. É transmissão de dados. Nossa, que legal. É, ó. Nunca imaginaria. Tá aqui, ó, fiozinho, fibra ótica. Aí quando você encosta, vou ligar aqui, tá? Quando você encosta, ó, ela acende. É assim que a fibra ótica funciona. Transmissão de dados. Não passa energia elétrica desses fiozinhos. Nossa, Entendeu? muito bacana. Eu não te falei que a luz se propaga em linha reta? Sim. Enquanto ela estiver em linha reta, ela funciona. Agora, se você curvar, aí já não funciona mais. Isso. Ó, onde você encostar, qualquer cor, qualquer coisa, ela absorve. Inclusive, são elas que estão aqui, que fazem as estrelinhas, depois a gente Isso, o nosso vai céu colocar estrelado. aí os detalhes. Muito lindo.
E aí, tá gostando da nossa visita ao Museu da Lâmpada? Então fica por aqui, o Cidade Viva vai pro intervalo rapidinho, vai lá, toma uma água e volta. Fica com a gente. Cidade Viva já tá de volta e hoje a gente tá contando a história do Museu da Lâmpada. Vamos com a gente. O Museu da Lâmpada foi fundado em 2012 e é um espaço reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Por aqui as visitas são diárias e no acervo estão desde as primeiras lâmpadas da história até peças atuais, inclusive com Wi-Fi. Essa lâmpada, ela é incrível. O pessoal gosta bastante, vou explicar por quê. Falando de tecnologia, o pessoal adora, né? Exatamente. Não, as crianças, né? Que a gente tem ela parece ser normal, né? Tem esse aparelho aqui de Wi-Fi, ó. A lâmpada tem Wi-Fi. Isso, tem um Wi-Fi. E eu vou explicar por quê. Você compra essa lâmpada, baixa o aplicativo e você faz com ela o que você quiser. Aí tudo você está controlando pelo tablet. Pelo tablet. Você pode controlar pelo celular, aonde você estiver. Se você, por exemplo, você estiver no seu trabalho, vai chegar tarde em casa, você não quer deixar a casa toda apagada para o pessoal perceber que não tem ninguém, você pode acender a luz de longe. Nossa, que legal. Pode mudar as cores. Só que o problema é, se você tiver criança em casa, isso vai durar aproximadamente quanto? Um dia? Então, isso na mão de uma criança, né? Então. É terrível, mas não, dura bastante. Nossa, quanto custa mais ou menos? Então, essa lâmpada tá em torno de R$ 1.500. O kit todo, vem as 3 lâmpadas e o aparelho de Wi-Fi. Ela tem alcance de até 50 lâmpadas. O Wi-Fi, aí você só compra as lâmpadas. Só compra as lâmpadas, vai repondo as lâmpadas, vai comprando mais lâmpadas. Você pode deixar ela no mesmo ambiente ou dividir em 3 ambientes diferentes. Aí fica a seu critério. Né? Mas também é fantástico e é de LED. Legal. Não, é muito legal. É bem diferente. Você vai mudando as cores, você pode criar as cores que você quiser. Ou então, você pode simplesmente colocar uma música na sua lâmpada. Nossa, olha a lâmpada torrando frejar. Viu que chique? Nossa. Essa lâmpada aqui, ó. Você pode conectar o seu Bluetooth no celular normal e ela toca a música. E uma dessa, quanto custa? Ela não é tão cara, não, mas em torno de 90, 100 reais. Mas aí, se você for pensar, dependendo da altura que você gosta de som, você nem precisa ter mais um rádio, né? Que você coloca aí no tablet, conecta no smartphone. Você simplesmente coloca ela no socket normal e você conecta ela ao seu Bluetooth, ao seu celular. Pra receber os amigos e tal, fica uma musiquinha ambiente muito legal. Isso. Nossa. Ela é bem diferente. Aí junta ela com a que muda de cor, perfeito. Nossa, é uma balada, hein? É uma balada. Não precisa de mais nada. Depois do salão principal, o Museu da Lâmpada tem um espaço dedicado a um assunto de extrema importância: descarte consciente e reciclagem. Pessoal, sabe aqueles vilões que a gente falou lá no salão principal? O pó fosfórico e o mercúrio que contaminam o solo, que a gente precisa descartar corretamente? Ó, eles estão aqui, ó, ilustrados. Fala um pouco sobre isso, sobre essa parte aqui do museu, Fran. Então é necessário que seja feita uma descontaminação dessas lâmpadas para tirar o pó fosfórico, o mercúrio e outros elementos químicos que nela contém. Em cada lâmpada fluorescente há uma gotinha de mercúrio, né? O mercúrio, para quem não sabe, ele é um metal pesado em estado líquido. E quando ele está em contato com o oxigênio, ele vira uma bolinha, né? Dependendo da quantidade. Dá para você repartir, dividir em partículas da forma que você quiser. Só que ele é um elemento químico muito perigoso. Não porque ele se dissolve, ele não se dissolve, mas é o gás que ele solta, que quando inalado dá uma série de problemas, respiratório, neurológico, dependendo do contato que a pessoa tiver com esse tipo de elemento químico, a pessoa pode até morrer. Esse pó fosfórico é conhecido de um pessoal que teve uma infância aí, sim, sim. Né? Isso aqui dá pra fazer cerol, né? Isso. Porque é pó de vidro. É pó de vidro. Quando ele é tirado das lâmpadas depois da descontaminação, ele vira piso. Essa parte toda aqui do museu fala um pouco sobre a importância da reciclagem, do descarte correto desses materiais, né? Isso mesmo. Aqui a gente tem algumas demonstrações, né? O tipo de elemento químico que tem dentro das lâmpadas, aqui no caso das lâmpadas a vapor.
né? Ah, tá. Que são bem perigosos, como a gente conversou lá no salão principal, né? Isso. E aqui são trabalhos de reciclagem, é isso? Isso. Ah, A gente tem parceria com algumas instituições, né? Uhum. Como a gente não cobra a entrada do museu, a gente cobra 1 quilo de alimento não perecível por pessoa. Aí a gente faz doação. É até bacana você falar isso, Fran. Quem pode visitar o museu? Quantas pessoas costumam passar por aqui? Você já adiantou que é gratuito. Gente, é um passeio super gostoso. Acho que vocês estão conseguindo ver um pouquinho aí. Tem bastante história para ser contada e você não vai pagar nada, né, Fran? Nadinha. A gente cobra só 1 quilo de alimento não perecível, como eu tinha falado, que a gente dá para as instituições, né? A gente faz doação. Aqui também a gente vê, né, os elementos químicos, né, o que eles contaminam, né, nessa parte. E isso daqui é o que tem dentro da lâmpada fluorescente, ó. Que foi o que eu havia falado para vocês, né? Tem o vidro, alumínio, mercúrio, fósforo, tem uma série chumbo que também contamina bastante, Nossa, né? muito. Então, o certo é você... Só que o que acontece? Quando você vai fazer a descontaminação dessa lâmpada, você tem que pagar. Da Como fábrica funciona? levar. Ah, pra fábrica. Isso. A gente, por Poderia exemplo... ser mais simplificado, né? Isso. Não é, infelizmente, né? Imagina. A gente vê como... O correto é pagar, a fábrica recolhe as lâmpadas, ou você pode descartar no lugar onde você comprou. Desde 2014, uma lei federal exige que fabricantes de lâmpadas descartem corretamente os resíduos para evitar a contaminação do meio ambiente com os componentes químicos presentes nesses materiais. E não são só os resíduos tóxicos que preocupam. Para você ter uma ideia, só o vidro demora no mínimo 4.000 anos para se decompor. Tá aí o papel indispensável da reciclagem. Agora, gente, a ordem aqui do museu é um pouco inversa. Esse aqui é o corredor de entrada, mas o salão principal, toda a visita começa lá, por isso que o programa começou lá. Só que logo quando a gente chegou aqui, antes de começar a gravar, a Fran mandou apertar vidro. E aí eu fiquei com medo, mas apertei, olha só. Gente, não tá cortando nada, tá? E a Fran vai explicar de onde... É mágica, Fran? Como é que é isso? Ah, um pouquinho. Não, então, depois que é feita a descontaminação dessas lâmpadas, é feita a separação, né, de cada objeto, o vidro, os soquetes, por exemplo, ó, depois que tira todos os elementos químicos, é assim que a lâmpada fica. E depois que é feita a descontaminação, ela vira um vidro não cortante. Ó, a gente aperta, a gente vê que não corta. Isso é muito legal. E por quê, hein, Fran? Porque descontaminou. Isso, ele tira o pó fosfórico, né? O que deixa a lâmpada cortante é o pó fosfórico. Quando tira, ela vira não vou dizer um plástico, né? É um acrílico, mais ou Isso, um menos. vidro não cortante. Isso, exatamente. E é esse vidro que você vê aqui no piso. Olha que bacana que é o piso aqui, cheio de lâmpadas. Ainda para tratar sobre ecologia, o museu conta com uma biblioteca com títulos dedicados ao assunto e, claro, uma série de lâmpadas reaproveitadas para dar um exemplo, né? No andar de baixo, uma mini sala de cinema dedicada a eventos e a exibições de filmes interativos para grupos escolares que visitam o local. De quebra, a sala tem um espaço anexo com algumas peças que ajudam a contar um pouquinho da história do cinema. É também no andar de baixo que fica um espaço que conta a história de outros cientistas, além de Thomas Edison, que foram importantes para a invenção da lâmpada. A maioria das pessoas acha que a primeira lâmpada inventada foi a lâmpada incandescente, mas na verdade foi a lâmpada de arco voltaico. Essa lâmpada, como a gente pode ver na imagem, são dois ferros, né? Em cima tem um bulbo de vidro. Quando ela entra em contato com a eletricidade, ela emite uma luz, né? Forma um arco de fogo dentro dela. Só que a lâmpada que não durou muito, é uma lâmpada pisca-pisca, vamos dizer assim, quebrava uma, quebrava todas, mas eles já iluminavam cidades com essas lâmpadas. O Henri de la Rue, ele foi um dos que tentou criar a lâmpada incandescente, encontrar o filamento perfeito. Só que não deu muito certo. Ele não tinha tanto dinheiro para conseguir dar continuidade. Aí ele desistiu. Ah, tá. É porque isso é muito importante falar, né? Sim, com certeza. Dinheiro. A gente acha... então, tem muita importância o dinheiro, né? Muita importância. Senão eles não conseguiriam dar continuidade ao projeto. Foi o que aconteceu com muitos dos inventores que tentaram, né? Depois veio o Joseph Swan.
Poucas pessoas sabem, mas houve até uma batalha judicial entre quem descobriu realmente filamento, se foi o Joseph Swan ou foi o Thomas Edison. Isso foi uma repercussão na época. Quem foi que descobriu primeiro? O Thomas Edison ou o Joseph Swan? No final das contas, o Thomas Edison ganhou a batalha judicial. Mais ou menos a história do avião que dura até hoje, né? E Os é mais ou menos isso. E com o Santos Dumont, né? Isso, mais ou menos isso. É uma briga, mas no final das contas o Thomas Edison conseguiu ganhar a batalha. Para conferir todas as atrações do Museu da Lâmpada, é só visitar a sede, que fica na Avenida João Pedro Cardoso, 574, Jabaquara. O museu funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Confira a agenda de visitas no site museudalampada.com.br ou pelo telefone 11 2898 9358. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais esse museu da cidade de São Paulo e eu te lembro que você pode dar sugestões, mande lugares para o Cidade Viva visitar. O nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Eu, claro, estou te esperando para a próxima. Um beijo, até mais!